Boa noite. O Jogo do Poder está no ar. O nosso entrevistado de hoje foi deputado federal, prefeito de Niterói, governador do estado do Rio de Janeiro, deputado federal de novo e hoje é ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Wellington Moreira Franco. Tudo bem? Tudo Prazer bem. tê-lo aqui, Alegria. viu? Além disso, é formado em Sociologia e fez doutorado na Sorbonne. Que currículo bonito, né? É. São Muito anos tempo, e anos, muito anos e anos tempo. de política. Digamos, de política de mandato, há alguns anos atrás, eu vi uma declaração sua dizendo o seguinte, não quero mais ser candidato ao Parlamento Brasileiro, né? Insatisfeito, talvez, com o trâmite do Parlamento Brasileiro, eu vou me dedicar ainda à política de outras formas. Por que isso? O parlamento não é aquilo que a gente espera, não funciona do jeito que a gente espera? Não, eu creio que nós vivemos uma crise de representação, não só no Brasil, mas no Brasil é uma crise muito profunda, muito profunda. O sistema partidário, ele se enfraqueceu bastante, o nível de representatividade cai, porque a legislação eleitoral é uma legislação que não corresponde mais às expectativas de democratização política, democratização social, que a população brasileira já nutre e já quer. O avanço tecnológico faz com que os processos de prática parlamentar se envelheçam com uma rapidez enorme e, sobretudo, repito, a legislação eleitoral. Com essa legislação eleitoral, a eleição cada vez mais se transforma num grande negócio. Isso é muito Qual seria ruim. a solução para o parlamento brasileiro? A lista, o voto específico em nome do parlamentar, mais ou menos como é hoje, quem for mais votado leva o mandato, porque a gente tem distorções, né? Para que exista a participação dos partidos pequenos, muitos são eleitos com menos votação do que outros que têm uma votação maciça e não conseguem fazer o coeficiente eleitoral. Olha, teoricamente, e é aplicado essa teoria em todos os países, e é uma característica do regime democrático, o sistema político funciona para fortalecer a maioria e não a minoria. Porque o que dá estabilidade ao sistema político é a formação de maiorias. É importante que a gente entenda que na democracia não há consenso. Consenso é uma utopia autoritária. Só há consenso quando alguém chega e diz, é esse o caminho. Aí tem consenso. Na democracia existe o dissenso, a divergência, o debate e, consequentemente, a maioria. Você terá que ser sempre a minoria, mas o que sustenta o sistema é a maioria. Então, o primeiro ponto é que nós temos que ter um sistema voltado para fortalecer as maiorias. Segundo ponto, nós temos que ter um sistema, e eu até, no começo da minha vida política, eu não via com muita simpatia o voto distrital, mas hoje eu vejo com muita simpatia o voto distrital. Eu creio que é uma grande mistificação dizer que o voto distrital ele diminui o debate eleitoral. Dizem que ele fica muito regional, municipaliza, ou seja, diminui o conteúdo, a qualidade. Eu não acho nada disso. Eu acho que cada vez mais a democracia, sobretudo com o avanço tecnológico, ela é algo que se dá na representação local. O interesse específico do eleitor, do cidadão. O que o cidadão quer é um sistema político que funcione para resolver o problema dele, do grupo do qual ele pertence. Exatamente. Para isso, o parlamentar tem que ser conhecido pelo eleitor. E ter compromisso com esse eleitor. Porque se não tiver, ele perde. E a única maneira, no sistema, na sociedade que nós vivemos hoje, que ela é muito sofisticada do ponto de vista dos seus mecanismos de comunicação e cresceu bastante. Então, o único sistema que efetivamente estimula esse tipo de representação é o distrital. Misto ou puro? Eu creio que o distrital misto você vai entregar às direções partidárias um poder que será inevitavelmente deformado. Quer dizer,
esse é um problema que a gente vive, né? As direções partidárias geralmente comandam os partidos de uma forma em que, e aí me dá muito medo o voto em lista, porque a direção partidária vai determinar quem vai ser a cabeça de lista e assim por diante, então sempre os mesmos serão eleitos. Eu então tenho restrições com relação à lista para o voto, mas no voto distrital também tenho medo de regionalizar demais e a política ficar só voltada para aquela comunidade. A vida social, ela tem suas regras. Sabe por que eu digo? Não são regras que decorram da nossa vontade. A vida social, ela tem regras que são consequências do próprio movimento da sociedade. E se a sociedade, ela tem uma grande questão nacional que vai determinar a vida dela e não a vontade dos políticos, os interesses de poder dos políticos, dos partidos, mas sim o cotidiano dela, ela vai inevitavelmente impor isso, como impõe ao longo da história brasileira. Por exemplo, em vários momentos, o sistema político não caminhava numa direção, mas a sociedade determinou que essa direção fosse perseguida, traçada e desenhada. Então, eu não tenho o menor medo disso. Menor medo, ao contrário. Eu acho que a melhor maneira de você fortalecer o regime democrático e a representatividade é exatamente dando ao cidadão a capacidade de dizer o que quer e como quer. Agora, só para te fazer uma observação, eu sou muito contrário ao voto em lista. Eu acho que tira o direito do cidadão de votar e escolher. Como hoje, na realidade, quem vota é a direção de um partido, não é o eleitor. Porque o eleitor recebe um prato feito. Ele já recebe uma nominata. E se a qualidade cai, a culpa não é do eleitor, como as pessoas dizem. Porque o Congresso brasileiro... O eleitor não sabe votar. Ele não sabe votar, ele representa a sociedade. Não. O Congresso brasileiro não representa a sociedade. Com esse sistema eleitoral que tem, nós praticamos no Brasil, o Congresso brasileiro representa a cabeça, a ideologia, a vontade, os valores das direções partidárias. Não é nem dos partidos políticos. Eu lhe fiz essa colocação porque, discutindo a NAFTA, né, que é a união dos Estados Unidos com o México, no parlamento americano, eu vi que a cabeça dos parlamentares, eles estavam muito voltadas para a sua comunidade, né? Bem regionalizada. Talvez porque o americano não tem a cabeça muito aberta para discutir as questões de forma nacional. Então, os representantes, os deputados americanos e os senadores, eles tinham uma cabeça muito fechada para o mundo, né? Para visionários, como o mundo se comportava, de que forma devia ser feito. Eles estavam sempre olhando só para os interesses daquela região deles, e se agredia aqueles interesses, de forma nenhuma eles tinham um acordo, não votavam de jeito nenhum. Mas eu não acho isso ruim, não. Eu acho isso saudável. O que eu preciso como cidadão é de ter no parlamento alguém que me represente. Que represente o meu interesse, o interesse da minha família, a necessidade de eu ter garantido o meu emprego, um bom salário, uma vida com a qualidade ambiental adequada, com um ambiente social que seja justo, que se pratique um ambiente em que se possa produzir riqueza, distribuir bem. E isso se dá na esquina. O resto é acordo entre os homens. Por exemplo, antigamente você tinha Estado da Guanabara e Estado do Rio de Janeiro. O presidente Geisel, por um ato de vontade, resolveu juntar os dois estados. Ele não perguntou se era bom ou se era ruim. Se Niterói, se a população de Niterói era favorável a deixar de ser capital, se aquilo ia melhorar a vida ou piorar, se o carioca queria isso ou não queria, e juntou. E aí? Eu creio que a melhor maneira de se viver é aquela em que nós podemos dizer como queremos viver. Ministro, nós voltamos já. Vamos falar um pouquinho sobre o seu ministério, sobre a secretaria. Vamos falar sobre as políticas da secretaria. Diga-se de passagem, depois da sua gestão, a secretaria adotou uma postura bem social e tem chamado a atenção dos brasileiros. Mas a gente fala já, depois do intervalo comercial, nós voltamos com o Jogo do Poder.